Canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, o Arcanjo Miguel. Depois da vinheta. O primeiro texto, onde encontramos o arcanjo, está em Josué, capítulo 5, dos versos 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? No verso 14. E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então vemos aqui que se apresenta diante de Josué um ser que se diz que ele é o príncipe do exército do Senhor. E Josué, ele se prostra diante desse ser e o adora. E depois o ser diz: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Interessante. Vamos continuar. No mesmo capítulo de Josué, no versículo 14, temos essa pequena passagem que diz: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Mas o que diz no original, no hebraico? Nos diz: Então ele disse: Não, porque, a palavra aqui, no hebraico, eu sou. E essa palavra eu sou é ani. E essa palavra significa justamente o ser mesmo, eu. Mas em Gênesis 28, versículo 13, nos diz: Eu sou o Senhor Deus. Então seria eu sou. Isso. E temos também outros exemplos, em Gênesis 15, 7 e Gênesis 17, 1. Então também é dito eu sou e eu sou. Sim. Certo? Então esse ser diz: Eu sou o chefe do exército do Senhor. E essa palavra chefe no hebraico é sar. E significa chefe, governante, oficial, capitão e príncipe. Agora é muito interessante porque um dos significados, ou o principal significado da palavra arcanjo é chefe dos anjos. Ou seja, esse ser nos diz que ele é o chefe do exército do Senhor. Ou seja, ele se apresenta como arcanjo. Então a melhor versão onde nós temos é na Almeida Revista Atualizada. Isto. E eu leio assim: Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Continuando mais à frente, no livro de Daniel, capítulo 8, verso 11. E aqui diz assim: E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Muito bom. Essa palavra aqui, príncipe, é a mesma palavra, sar, de Josué, no capítulo 5. E essa palavra se refere a chefe, ou até mesmo comandante e príncipe. Então vemos aqui que é o mesmo significado do termo arcanjo. Em grego. Sim. Então, em grego, a palavra arcanjo tem o mesmo significado de sar, em hebraico. Que significa príncipe do exército. E isso podemos confirmar que o mesmo Roma imperial, ela se exaltou, se engrandeceu até contra o príncipe do exército, que é Cristo, através da crucificação de nosso Senhor Jesus. Então, o príncipe ali seria Cristo? Sim. O anjo do Senhor ali, ou o arcanjo Miguel, seria Cristo. Então ele se exaltaria até contra o príncipe do exército do Senhor. Ou seja, contra Cristo. Sim. E mesmo na forma papal, também um dos títulos do Papa é ele ser maior do que os anjos. E isso encontramos no livro de Lúcifer Ares, onde ele nos diz a definição do Papa. Ele diz: além disso, a superioridade e o poder do Romano Pontífice não pertence de forma alguma apenas às coisas celestiais, mas também às coisas terrenas e às coisas subterrâneas, e mesmo aos anjos, a quem ele é maior.
Então, aqui está muito bem claro que o Papa ele se engrandeceu até contra o exército do céu e até mesmo contra o príncipe do exército. Porque se ele é maior que os anjos, ele é um arcanjo. Então ele usurpa o lugar de Cristo. Daniel 8:25 diz assim: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Bem, então no texto original do hebraico, para se referir a príncipe dos príncipes, é utilizada esse termo sar-sarim, ou seja, chefe dos chefes ou comandante dos comandantes, Príncipe dos príncipes. Então vemos aqui que há vários comandantes e Cristo é o cabeça deles. Então, na hierarquia angélica, existem comandantes, ou seja, arcanjos, mas Cristo, como o arcanjo Miguel, ele é o príncipe de todos eles, ou seja, ele comanda todo o exército celestial. Sim. Ele é o principal, ele é o cabeça do exército celestial. Temos também Daniel, capítulo 9, verso 25, que nos diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. Então essa palavra aqui para príncipe é Najid, que significa líder, comandante e príncipe. E é usado para o Messias, para Sim. Cristo. Cristo é o príncipe. Agora, temos também alguns textos que vamos utilizar agora do Espírito de Profecia. Na carta 31 de 1892, nos diz: anjos e arcanjos maravilham-se com este grande plano de redenção. Admiram e amam o Pai e o Filho, ao contemplar a misericórdia e o amor de Deus. Outro texto é Primeiros Escritos, página 170, e aqui eu leio assim: era difícil aos anjos suportarem aquela cena, a cena da crucifixão. Desejavam libertar a Jesus, mas os anjos comandantes lhes proibiam isto. Vou parar por aqui. Mais um texto no Desejar de Todas as Nações, página 403. Que cena aquela que se oferecia à contemplação dos anjos, seu bem-amado comandante em lágrimas de angústia. Então, o que nós notamos nos textos aqui? Que existem arcanjos, que seriam anjos comandantes. No outro texto, nós vemos aqui que eles são chamados de anjos comandantes que impediam os outros anjos de tentarem agir para libertar o Salvador da crucifixão. E agora, nós temos este último texto, que fala assim que seu bem-amado comandante, falando a respeito de Cristo, que ele é o comandante das hostes celestes. Então, para entendermos bem como funciona a hierarquia angélica, encontramos várias fileiras de anjos, ou várias ordens de anjos, e em cada ordem há sempre um anjo comandante ou arcanjo. Então nós temos os anjos, o anjo comandante ou arcanjo e, por fim, Miguel, ou arcanjo Miguel e o Senhor Jesus, ok? Que é o mesmo ser. Isso. Agora, o interessante é que na hierarquia de Israel também encontramos a mesma similitude. Então, ou seja, assim como era no céu, tornou-se na terra para Israel. Como? Nós encontramos em primeiro o povo de cada tribo. Ou seja, se tivesse a tribo de Ruben, todo o seu povo é chamado de exército de Ruben. Isso. Encontramos isso no livro de Números. E em cada tribo havia o seu príncipe, ou seja, o chefe da tribo. Isso. Que era um príncipe. Sim. Agora, em cima deles havia Moisés e depois foi Josué. É interessante que tanto Moisés quanto Josué foram um tipo de Cristo. Notem, então, a mesma hierarquia que temos angélica, temos em Israel, e os dois que simbolizavam a Cristo, que eram Moisés e Josué, estavam no topo, assim como o arcanjo Miguel está. Sim. Na hierarquia angélica. Continuemos. No livro de Daniel, capítulo 10, verso 13, nós encontramos: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isso, continua. Então, aqui também poderia ser traduzido
como Miguel, o primeiro, o principal dos príncipes. Mas temos também no mesmo capítulo de Daniel, no versículo 21. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Então aqui nós temos o próprio anjo Gabriel, no primeiro versículo, o capítulo 10, verso 13, ele diz que ele foi resistido por 21 dias pelo príncipe da Pérsia, que seria Satanás. Satanás era o príncipe da Pérsia. E ele não estava obtendo resultado dessa batalha, até que veio Miguel. Aí sim ele obteve vitória. Miguel foi ajudá-lo e ele obteve vitória. Depois, no próximo texto, ele ainda falando a respeito de Miguel, ele disse que é o vosso príncipe, falando para Israel, ou seja, quem representava Israel ali era o profeta Daniel. Sim. Então, Miguel era o príncipe de Israel. O príncipe de Israel é o Messias, no capítulo 9. Sim. Ou seja, Miguel é o próprio Jesus. Agora temos também um texto interessante, Apocalipse 1, verso 1, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Mas o que há de semelhança entre esses dois textos? De Apocalipse 1 e de Daniel 10. Vejamos. Isso. Em primeiro lugar, encontramos o profeta, aqui, nesse caso, Daniel. Isso. E ele orou para o Senhor e Deus lhe respondeu, enviando o seu anjo, o anjo Gabriel. E Gabriel teve que passar uma mensagem, não somente a Ciro, mas também a Daniel. Só que ele encontrou uma barreira. Isso aqui significa Satanás e seus anjos. Que era o príncipe da Pérsia. Sim. Então Gabriel não conseguiu lutar. Não conseguiu vencer a Satanás. Quem vem? Então quem aparece aqui? Miguel. Miguel vem para ajudar Gabriel e é Miguel que vence a Satanás. Aí sim, o anjo Gabriel consegue passar essas instruções para o profeta Daniel. Isto. E em Apocalipse vemos a mesma ordem que é dada, a mesma hierarquia que é dada aqui, é dada em Apocalipse. Vejamos. Primeiro nós encontramos Deus. Depois, Jesus Cristo. Depois, Jesus Cristo envia o seu anjo, o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel notifica a João, o profeta. Que é o que está escrito aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então Deus deu para Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, agora é a terceira pessoa, as enviou e as notificou a João, seu servo, para que João agora passe para o povo de Deus. Essa é a hierarquia deixada. Então, na primeira nós vemos Deus, tanto no caso de Daniel, quanto no caso de João. Depois vem Miguel, Jesus e João. Aqui em Daniel, Miguel. Em João, Jesus. Depois, nós temos Gabriel e Gabriel. Depois, Daniel e João. A única diferença aqui é Miguel e Jesus Cristo. Ou seja, os dois são a mesma pessoa, o mesmo ser. Continuando mais um pouco à frente, no mesmo livro de Daniel, mas agora no capítulo 12, verso 1, nos diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Vamos, no primeiro momento, ficar no grande príncipe. No grande príncipe, isso. Essa palavra grande príncipe, no original, no hebraico, é Hagadol. Interessante que Hagadol significa grande, importante e supremo. Um dos casos dessa utilização desse termo é quando vai se referir ao sumo sacerdote. Ou seja, a palavra sumo é a mesma para grande, Hagadol. Então vemos aqui que Miguel, ele é o comandante supremo. Ou também o sumo sacerdote. Sim. Do povo de Deus. Como é que a gente sabe disso? Vejamos. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Então aqui diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Este é Cristo. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Então nós temos aqui, ó, o príncipe da paz. Príncipe é a mesma palavra usada para o Messias e também usada para o arcanjo Miguel, que é o comandante do exército do Senhor. E isso é usado para Jesus. Só que diz aqui que o principado está sobre os seus ombros. Ou seja, o principado das hostes celestiais, das hostes angélicas, está sobre Jesus. Jesus é o comandante, diz aqui. Ele é o comandante das hostes celestiais. Agora em Daniel nos diz que é Miguel. Justamente. E tem mais um outro texto em Colossenses capítulo 2, verso 10, que nos diz: e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, aqui vemos de novo que Cristo é o comandante. Então, o próprio apóstolo diz que o comandante dos anjos é Jesus, ele é o cabeça. Mas não era Miguel? Sim, Miguel. Os dois são o mesmo ser. No Antigo Testamento ele se revelou como o arcanjo Miguel. Mas no Novo Testamento ele se revela como Jesus. Continuemos. Precisamos entender por que foi que a segunda pessoa da divindade se passou no Antigo Testamento como o anjo do Senhor ou o arcanjo Miguel. Por que era necessário que ele fizesse isto? Vejamos mais para frente. Continuando, encontramos em Salmo 110, o versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então aqui vemos que é Deus Pai dizendo a Deus Filho: assenta-te até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Agora que interessante. Em Atos capítulo 7, versículos 56 e 57 nos diz: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, Jesus se assenta. Sim. O Salmo 110 diz assim: assenta-te à minha direita. Depois, Estevão, quando estava para ser martirizado, ele disse que ele via o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Jesus se levanta aqui. Ok? Jesus estava sentado e agora ele se levanta. Mas tem mais um texto falando para a reta final. Porque o Salmo 110 tem a ver com o final de tudo. Com a destruição geral dos ímpios. Próximo texto. Que diz? Em Daniel capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então vamos lá. Qual que era o povo de Daniel, em primeiro lugar aqui? Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida do Cordeiro. Não é só o povo israelita. Então o Israel aqui, ele é geral, de todas as eras. Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida do Cordeiro é o Israel de Deus, é um israelita. É o descendente de Abraão. Começa por aí. E diz aqui que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Está falando para o fim de tudo. Que é no período das pragas. Mas quem é que se levanta aqui? Miguel. Então espera aí. O Salmo 110 diz assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Até que as pragas venham, Jesus tem que estar ao lado de Deus assentado. Quando vierem as pragas, Jesus tem que se levantar. Mas aqui diz que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, justamente no contexto das pragas. Jesus, que se assenta à direita da majestade nas alturas, é Miguel, o grande príncipe, que se levanta. Entende? Foi interessante porque em Atos, os fariseus, os sacerdotes entenderam o que Estevão viu. E sabiam que quando o Filho do Homem se levantou, acabou. Veio o juízo sobre a nação. É tanto que eles ficaram tão revoltados com Estevão que eles rasgaram as vestes, levaram Estevão para fora e o apedrejaram. Eles entenderam que ali acabou o tempo de graça para a nação israelita, porque Miguel levantou-se. Toda vez que Miguel se levanta, finda o juízo. Sim. Continuando mais um pouco, no mesmo capítulo de Daniel, e no mesmo versículo, nos diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo.
Ele é um defensor do povo de Deus. O interessante é que em Judas, o versículo 9 nos diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Ou seja, Miguel ele vem para defender os filhos de Israel. Aqui nesse caso é Moisés. É a ressurreição de Moisés aqui. E 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O advogado que nos defende. Miguel é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. O mesmo ser, são o mesmo ser. O defensor dos filhos do teu povo, defensor de forma jurídica. O arcanjo Miguel aqui, quando contendia com o diabo, estava defendendo a Moisés de forma jurídica. Satanás acusava a Moisés de pecado. E Cristo defendia Moisés. Ele é o nosso advogado. Agora, em Judas, no mesmo versículo, que nos diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então Miguel, que é o Senhor Jesus, disse: o Senhor te repreenda. Será que é Jesus mesmo? Vejamos. Em Zacarias, o capítulo 3, verso 2, nos diz: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Então aqui Jesus, que é chamado de o Senhor, que está para defender os filhos de Israel, novamente se apresenta aqui como nosso advogado, nosso defensor, e apenas disse assim: o Senhor te repreenda. Sim. Neste caso aqui, foi para o sumo sacerdote Josué. Sim. Posteriormente, foi para Moisés. Sim. Ok? Sempre defendendo o povo de Deus, mas sempre dizendo: o Senhor te repreenda. Ou seja, eu não vim aqui para discutir com você, eu vim aqui para efetuar uma obra. Por isso que o filho, ele remete o caso ao pai. Isso. Aqui. Agora temos também uma expressão muito interessante no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Que lá, este contexto aqui é sobre a volta de Jesus. Contudo, o que nos é dito? Sim, vejamos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vemos aqui que ao Cristo bradar desde os céus, com voz do arcanjo Miguel, os mortos ressuscitarão. Isso. Mas por que Jesus tem que ressuscitar os mortos com voz de arcanjo? Vejamos. E em João capítulo 5, verso 25, é o próprio Senhor Jesus nos dizendo: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então vemos aqui que Jesus diz que os mortos ressuscitarão ao ouvirem a voz do Filho de Deus. Agora em 1 Tessalonicenses nos diz que o Senhor descerá do céu com voz do arcanjo. Isso. Então, ou seja, a Bíblia está querendo nos ensinar que Jesus, no passado, para os israelitas, no Antigo Testamento, ele se apresentava como o anjo do Senhor ou o arcanjo Miguel. E no Novo Testamento, ele vem como o Senhor Jesus. A segunda pessoa da divindade precisava se manifestar para nós, mas não poderia fazer como Deus Todo-Poderoso, porque senão nós morreríamos. Ninguém pode ver a face de Deus. Ok? Nós somos pecadores. Agora, tem também um porquê dele se apresentar como o arcanjo Miguel. Por que ele não poderia se apresentar como Deus Todo-Poderoso para batalhar contra Satanás? Isso será respondido um pouco mais para frente. Vamos entender. No livro de Apocalipse 12, dos versos 7 ao 9, nos diz de uma batalha no céu. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então vemos aqui que Miguel, ele tem anjos. É o comandante das hostes celestiais. Sim. E Satanás é o comandante dos demônios. Sim. Ok? São dois comandantes aqui lutando. Agora em Apocalipse 19, dos versos 11 e 14,
nos diz sobre a vinda de Cristo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Ora, aqui é algo interessante. Jesus aqui é retratado como o chefe dos anjos, como arcanjo. Tem hostes celestiais que seguem a Cristo em batalha. Por que Jesus teve que se passar por arcanjo? Por que ele não pôde vir como Deus Todo-Poderoso? Por quê? Vejamos mais a seguir. No mesmo livro de Apocalipse, nos versículos 10 e 12, nos diz: E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vamos ficar por aqui. Olha que interessante. Ou seja, os habitantes de outros mundos, e mesmo os anjos, eles estão louvando a Deus, porque Satanás foi precipitado à terra. Agora não é somente isto. Em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, nos diz: Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então vemos aqui que os céus começaram a se alegrar, regozijaram, porque Satanás foi derrotado. Mas lá diz que foi Miguel e seus anjos derrotaram Satanás. Agora aqui em Colossenses, nos diz que eles, os principados e potestades, ou seja, Satanás e seus anjos, foram despojados e expostos publicamente na morte de Cristo. Sim. Então o amor de Deus foi revelado e as mentiras de Satanás foram também reveladas ali. Por isso eles foram expostos publicamente e Cristo os venceu desta forma. Ok? Aqui é Jesus vencendo a Satanás e expondo publicamente. Por isso que os céus regozijam, porque Cristo venceu a Satanás. Mas lá, quando começa a batalha no céu, diz que é Miguel e seus anjos que venceram a Satanás. Isso, agora aqui é Cristo vencendo a Satanás. Vamos continuar. Em Apocalipse 1, verso 18, nos diz: E eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, né? Jesus tem essas chaves. Agora Apocalipse, capítulo 20, os versos 1 a 3, dizem assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por pouco de tempo. Agora, no mesmo livro de Apocalipse, no versículo dos versos 7 e 9, nos diz: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Aqui se encerra tudo. Por que então a segunda pessoa da divindade teve que se passar por Miguel, o arcanjo Miguel? Que nós vamos entender tudo. Por exemplo, o primeiro texto que nós lemos agora aqui, de capítulo 20 de Apocalipse, verso 1 a 3, diz que: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Nós sabemos que Jesus é que tem essa chave. Nós lemos no capítulo anterior, o capítulo 1 de Apocalipse, verso 18. Este anjo aqui, que vem acorrentar a Satanás, não pode ser Gabriel. Gabriel não teve êxito contra ele na Pérsia. Sim. Mas por aí. Quando vem a auxílio Miguel, Gabriel tem êxito. Este anjo aqui que aprisiona a Satanás é o próprio arcanjo Miguel. Ele que vem para batalhar contra Satanás e vencer. Bote detalhe. Agora,
Por que que Jesus, ou a segunda pessoa da divindade, teve que batalhar contra Satanás como o arcanjo Miguel? É simples. Se Satanás fosse batalhar contra Deus, não tinha batalha. Não haveria nem início de batalha. Porque é o Deus Todo-Poderoso. Ele está afrontando ao Deus Todo-Poderoso. Desta forma, ele seria fulminado em questão de segundos. Sim. Satanás ali já era pecador, deveria de ser fulminado, porque ele estava batalhando contra Deus. Mas não era propósito de Deus destruir a Satanás naquele momento. Ele precisava que todos os planos de Satanás fossem avante, para que todas as suas mentiras caíssem por terra e que Satanás fosse desmascarado. Para que isso ocorresse, era necessário que houvesse um grande conflito ou uma grande controvérsia. Mas como iria ocorrer essa controvérsia? Satanás, um ser criado, batalhando contra o Criador. Não tem como. Então o que a segunda pessoa da divindade fez? Se passou por arcanjo Miguel. Ele foi batalhar contra Satanás no campo de Satanás, para que pudesse haver um grande conflito. Senão não haveria como. Até aqui o aprisionamento de Satanás, o arcanjo Miguel aparece para aprisioná-lo. Depois Satanás é solto. E o texto, vou repetir o texto, diz assim: até aqui a batalha é entre o arcanjo Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos. Aí existe batalha. Se Deus aparece, se Cristo aparece para batalhar como Deus na cena, acabou o conflito. E isso está provado aqui em Apocalipse, capítulo 20, dos versos 7 a 9, que diz assim: e acabando-se os 1000 anos, agora não é mais a batalha entre Satanás e seus anjos e Cristo e seus anjos, agora é contra o Deus Todo-Poderoso, porque agora é a coroação de Cristo. A Nova Jerusalém desce e Cristo vai ser coroado. Ele é o Deus Todo-Poderoso agora. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Por quê? Porque os mortos agora que vão ser condenados foram ressuscitados. Sim. A segunda ressurreição. Isso, e agora vão passar pela segunda morte. E diz assim: cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Eles vão batalhar juntamente com Satanás contra Cristo. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, que é a Nova Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. Agora sim, como findou o grande conflito, não é mais Miguel batalhando contra Satanás. Agora é o próprio Deus Todo-Poderoso. Nesta batalha, Satanás tem que ser eliminado, juntamente com os ímpios. Por isso que aqui diz: de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Entende? O conflito só se arrastou porque Cristo teve que batalhar contra Satanás no território de Satanás, ou seja, como arcanjo. Agora, quando chegou o momento de findar o conflito, Cristo vai batalhar como Deus. Aí ele extermina a todo ímpio. Então, uma coisa interessante agora que eu quero mostrar para vocês é que Ellen White sabia o que estava escrevendo. sim, No livro O Grande Conflito, em inglês, o Lucas vai ler, leia para nós. Como é que está o título em inglês? então nos diz: a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Isto. Mas tem, no original mesmo, antigo dela, dizia assim: a grande controvérsia entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. E aqui, para nós em português, depois foi traduzido como o grande conflito. Então, ou seja, só poderia ter grande conflito se houvesse uma batalha entre Satanás e seus anjos contra Miguel e os seus anjos, ou seja, o arcanjo Miguel e seus anjos. Ellen White sabia o que estava escrevendo quando ela escreveu o grande conflito. Até a capa foi bem feita, até o título foi bem elaborado. Ela sabia o que estava falando. Mas vamos ler mais um texto aqui. Isaías capítulo 14, do 12 ao 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então vamos lá. O plano de Satanás era ocupar o lugar de Cristo.
Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Se são 3 pessoas da divindade, ele tinha que tirar uma. Ele queria tirar a Cristo para ser semelhante ao Altíssimo. Porém, próximo texto, vamos ver. Salmos 24. Vai falar um pouco sobre o Senhor da Glória, né? Sim. Agora, o significado do nome Miguel, qual que é? Quem é como Deus? Satanás disse que quer ser semelhante a Deus. O nome Miguel significa quem é como Deus? É uma pergunta. É uma pergunta. Satanás não queria ser como Deus? O nome de Miguel é. Significado. Quem é como Deus? Vamos continuar. Próximo texto. Salmos 24. Dos versos 7 ao 10. Leia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, Cristo, quando vence na cruz, quando ele vai ser entronizado novamente no céu, quando ele está às portas do céu, ele é acompanhado por um séquito de anjos. O séquito de anjos que está aqui do lado de fora diz assim: levantai, ó portas, portais eternos, as vossas cabeças, e fazei entrar o Rei da Glória. Dentro da cidade tem um outro séquito de anjos cantando assim: quem é este Rei da Glória? Os anjos de fora respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O poderoso nas batalhas, o vencedor nas batalhas. Ali é Cristo que está entrando. Mas quais batalhas seriam essas? Essas batalhas que Cristo venceu. Vejamos. Então, interessante também que o significado do nome Miguel, né, quem é como Deus, a resposta também encontramos em seu título, que é o Grande Príncipe, ou até mesmo Príncipe Supremo. Agora, interessante. Em quais batalhas ele foi vencedor? A primeira batalha ocorreu no céu. Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos. Depois a batalha de Jericó. Temos também a batalha contra o príncipe da Pérsia, que é Satanás. A batalha no deserto da tentação. Jesus ali. Na cruz do Calvário. Cristo. A batalha em sua volta. Que ele vem como arcanjo Miguel, voz de arcanjo. E a batalha final contra Satanás, que ali será como Deus Todo-Poderoso. Então, quem é semelhante ao Altíssimo? A resposta é o Senhor dos Exércitos, o poderoso nas batalhas. Cristo, o arcanjo Miguel. Este é o Rei da Glória. Jesus se passou como arcanjo Miguel para não destruí-lo imediatamente, para não destruir Satanás imediatamente, mas para que o conflito se prolongasse. Mas como Deus Todo-Poderoso, ele aniquila pecados e pecadores, incluindo a raiz que é Satanás. Então, por isso é que existe um grande conflito. Só existe um grande conflito, a extensão desse conflito, porque Cristo teve que lutar no campo de Satanás. Senão não existiria um grande conflito. E Miguel, o arcanjo Miguel, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos aguardamos para um próximo estudo. Deus nos abençoe e vos abençoe também, para que possamos compreender essas verdades. Amém. Amém.